Aula número 5 do livro de Apocalipse. Se você entrou aqui agora e não assistiu às outras aulas, meu Deus, vocês já estão na aula número 5. Bom, então você tem 4 aulas para assistir. E olha só, hein, nesse estudo de Apocalipse, as aulas estão maiores, né? Eu ia dizer aqui 4 aulas, né? 4 horas, não, mas vai dar mais. Tem uma aula que a gente fez aqui que deu 1h30. Sim. Então, são aulas maiores para você maratonar, para você estudar, mas não tem problema. É um estudo muito agradável, muito prático. Isso é importante também, né, Marco? A gente está trabalhando com estudo de Apocalipse que não é aquela coisa surreal, né, de viagem transcendental, né? Não tem aquela proposta mentirosa. Hoje em dia, principalmente na internet, né, você vai encontrar uma infinidade de cursos de diversas áreas, que é aquele curso que primeiro ele é cobrado, né, Leclerc? Aquela coisa, não, são só R$ 97, R$ 247, 12 parcelas de R$ 22,46, Apocalipse Descomplicado, um mini curso de 6 horas. Isso não existe, né? É verdade. Essas questões não existem, né? Então, a gente precisa ter Apocalipse fácil. Apocalipse fácil. Não existe. Inclusive, essa semana eu estava acessando uns canais aqui de escatologia para ver como é que estão as discussões, né? Para ver se de repente as coisas melhoraram e nada mudou no front, né? Tudo continua igual. Eu vi um cara gastando aqui horas, muitas horas, citando o Vim Malgo, né? E o Vim Malgo, o que é isso? É um alerta, é um alarme? Não, é que eu desliguei aqui a câmera para fechar a porta do quarto, aí a cadeira fez. Não, entendi. E o Vim Malgo, cara, é um autor famoso nos anos 80, nos anos 90, pelas suas previsões, pelas suas declarações relacionadas ao livro do Apocalipse. E é importante dizer o seguinte, que nada, absolutamente nada que o Vim Malgo profetizou aconteceu. Nenhuma das explicações que ele deu, nenhuma das traduções, nenhuma das interpretações que ele fez se concluiu, tudo deu errado. E aí, com certeza, haverá, né, uma aula nossa aqui em algum momento em que falaremos só do Vim Malgo e também falaremos de outros autores que fizeram previsões. Pode esperar essa aula, que essa aula vai chegar. Autores que fizeram previsões sobre a volta de Jesus, sobre o futuro, sobre as nações, sobre a União Europeia, né, sobre a Líbia, sobre o Gaddafi, sobre o Papa, sobre um monte de gente, sobre o Gorbachev, sobre a mancha na cabeça do Gorbachev, e nada aconteceu. Né? Essa da mancha da cabeça do Gorbachev era muito boa, cara. Não é, cara? Nada, absolutamente nada aconteceu. Então, aguardem essas aulas aí, aguardem esses encontros. Por enquanto, estamos aqui só na leitura bíblica. Quero dar meus bons dias aqui para Marilda. Marilda está igual a mim, sem foto lá. Eu também estou igual a ela, em solidariedade. Bem-vindo, Marilda. Bem-vindo, Gisele. Bem-vindo a todos que estão conosco estudando. E o Leclerc, e só mais um adendo, né? Eu peço aí o pessoal aí que tem acompanhado, esses vídeos estão saindo lá na Oficina da Palavra e também estão saindo lá no canal do Evangelho Negociável, mas pedir para que vocês também tenham primordialmente paciência até para a construção do raciocínio, porque leva tempo para você processar ideias, para você assimilar conteúdo. Então, e o Apocalipse, que é um livro que, como a gente vem discutindo ao longo das aulas, né, sempre foi muito mistificado, né, muito assim, sobrecarregado de estigmas. Então, que você tenha paciência, as aulas são um pouco mais longas, ninguém aqui está vendendo o curso fácil, no sentido de, olha, você em 5 horas você vai desvendar o Apocalipse, segredos inescrutáveis, não é nada disso. Primeiro que a gente não está vendendo curso nenhum, nós estamos aqui partilhando o conhecimento. Então, que vocês tenham paciência para estudar, né? Eu entendo de quem nossas vidas corridas, né? Aquela coisa de ficar 1 hora assistindo uma aula, mas é assim que funciona mesmo. Se você não investir tempo na construção do seu intelecto, com paciência, com humildade, com a profunda convicção de que isso vai te trazer benefícios, que você vai ter uma fé mais madura, a coisa não vai funcionar. Né? Então, tenham paciência e vamos estudar. Exatamente, foi muito boa a sua palavra, principalmente para essa galera que assiste a aula já numa expectativa da revelação profunda, né? Não, os sete mistérios do Apocalipse revelado. Exatamente. Foi por isso que de vez em quando aparece um comentário lá no canal assim, falou e não disse nada. É porque realmente
para chegar a algum lugar. Não, eis que te digo, né? Cala sua boca e estude. É isso mesmo. Bora Exatamente. lá. Então tá aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Eu vou ler aqui o texto para você que está assistindo. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pronto, muito bom. Vamos dar aquela retomada básica, né, Marcos, na aula. Sim. Né? Falamos na última aula, nas últimas aulas, mas principalmente na última aula, que o livro tem configuração de carta, né? Ele completamente é uma carta. O primeiro capítulo fala sobre isso. Apesar de muita gente estudar Apocalipse e dizer que lá nos primeiros capítulos aparecem as cartas de João às igrejas, na verdade isso não é verdade. Na verdade, o que acontece no início do livro é que João apresenta uma carta a toda a igreja, que é o livro inteiro de Apocalipse, sim, e faz algumas declarações específicas para determinadas comunidades. O anjo que está em Laodiceia escreve, ao anjo que está em Filadélfia escreve. Então, o livro é uma carta completa e esses trechinhos se referem a pequenas comunidades. E logo no capítulo 1, quando João começa a falar, ele já dá essa explicação para a gente, quando ele diz: feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, na carta, né? E aquele que tem ouvido, ouça, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é para todas as igrejas, é para todas as comunidades, em todos os séculos, lembrando aquele conceito fundamental da teologia, da eclesiologia, que nos ensina que o evangelho ele é supracultural, ele está acima das culturas, e transtemporal, né, Marcos? Ele atravessa os tempos e as estações. Pelo óbvio, né, aquela falácia argumentativa de muitas igrejas atuais aí, é que o Apocalipse, falando, né, do Apocalipse, não, essas cartas eram para igrejas locais. Como se não servisse para nós hoje. Como se hoje fosse uma mera questão de ter um conhecimento histórico. Não é verdade. Na verdade, serve sim. Na verdade, se você olhar com o verdadeiro olhar que o cristão deve ter, né, Leclerc, você vai encontrar a grande necessidade do ensino do Apocalipse nas igrejas, porque fala conosco hoje. Exatamente. Na verdade, essa carta ela responde a anseios da igreja do hoje também. Com certeza. E desmonta essa, né, essa necessidade que as igrejas têm de fazer um discurso que agrade ao homem, né? Porque exato. No próprio trecho de hoje, né, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o que é, A carta do Apocalipse, como nós explicamos nas primeiras aulas, ela é um combate a todo tipo de adoração falsa, a todo tipo de religião falsa que havia naquele tempo, né, quando César era adorado, quando Roma, né, era adorado, você tinha o culto ao imperador. Hoje nós não temos o culto ao imperador, mas nós temos o culto ao próprio coração, nós temos o culto a líderes, a pastores, a profetas, a missionários, a denominações, né? Há pessoas que são idólatras de placas, né? De tradições, né? A crise com as tradições. Então, isso tudo dito pelo apóstolo João coloca Jesus no seu devido lugar, que é o lugar no central da igreja, né? Sim, mas é o que eu estava te dizendo. Se alguém ler, por exemplo, o versículo 8, dizendo assim, que está no versículo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir. Se alguém pegar um trecho desse e dizer, não, mas isso aqui era só para aquela época, alguma coisa assim, ele está invalidando, inclusive, os atributos de Deus, né? Está dizendo que Deus não, isso aqui, Deus era isso para aquele momento. Isso é um absurdo, né? Exatamente. Então, dizer que uma carta dessa ela não serve, como toda a Bíblia, né, não serve para nós hoje, é a própria perversão da fé cristã mesmo. Exatamente. Então isso é importante, né? Por isso que eu e o Marcos estamos sempre dizendo para você, leia os textos, né? Medite-nos, assista às aulas com calma, com paciência. Nós estamos explicando a cada texto, cada versículo,
cada nuance, cada referência bíblica ao Antigo Testamento, cada referência histórica, para você entender exatamente o que a mensagem de Apocalipse nos traz. No versículo 4 do capítulo 1, Jesus se apresenta, ou seja, ele é o autor da carta, né? Graça e paz da parte daquele que era, que há de vir. Ó. Lá no versículo 8, que é o foco do nosso estudo hoje, Jesus reafirma o que ele disse quando se apresentou, que ele é, o que era e o que há de vir. Então, quem acha que Jesus ficou no tempo, ficou no espaço, ficou na mente dos discípulos, né? Ficou na história, ficou perdido, ele está ratificando que ele está presente, que ele é o início e o fim de todas as coisas, ou seja, ele é a razão de existir. E no próprio texto, antes de chegar no versículo 7, no versículo 8, Jesus, né, reforça, né, a sua apresentação, quando ele diz, por exemplo, que é a testemunha fiel. Olha, vamos fazer aquela reflexão na Marco, já falamos isso lá no Evangelho de João, quando Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Ora, se ele é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa, né? Várias videiras falsas. Né? Eu sou o verdadeiro pastor. Quando ele diz que é o verdadeiro pastor, é porque tem pastor falso. E agora ele está dizendo que eu sou a testemunha fiel. Para dizer o quê? Que existem testemunhas infiéis. Fake testemunha falsa, né? E, obviamente, ele se refere aos gnósticos do seu tempo, né? Aos filósofos, às pessoas que misturavam a filosofia e as religiões místicas com a fé cristã, e principalmente ao cristianismo judaizante, que já falamos dele aqui, né, Marco? Muito presente ainda nos nossos dias. Infelizmente tem voltado nos nossos dias, né, Marcão? Sim. Rapaz, você sabe que essa semana eu vi um pastor que se autodenomina pastor, ou foi ordenado como pastor, dando uma aula aqui na internet, dando uma entrevista também, /aula, usando kippah, cara. Você acredita? Mas tem. Eu sempre digo isso, né? Às vezes a gente brinca assim e tal, mas a alma religiosa brasileira, principalmente brasileira, ela tem esses extremos. Ou é muito macumbeiro, ou é judaizante, ou não existe um eixo do evangelho de fato, no que diz respeito à transformação de vida. Na verdade, o que importa é muito mais parecer ser do que ser, e aí esses argumentos das igrejas judaizantes, eles vêm à tona, porque assim, além do cara fazer uma miscelânea, né, na questão de religião, é importante para muita gente ver o cara usando kippah, ver usando lá uma estolinha lá com a estrela de Israel, com o estado a bandeira de Israel, ver uma representação da arte entrando na igreja, porque aquilo fomenta, né, a alma religiosa, ecumênica do brasileiro. Eu falo porque é o país que nós estamos, mas isso tem um espaço muito grande na maioria das igrejas, e os caras, eles acham que isso em si mesmo significa em si mesmo mais espiritualidade. Não, esse cara, ele é ungido porque o cara tá usando kippah, porque, né, que tem a celebração. Esse cara, ele é aquele cara que ele fala ali, ó, tete a tete com Deus. Tá errado. Né? Exatamente. E a religião exerce um fascínio sobre as pessoas, né? Então, quando você chega numa reunião, num culto, e abre a Bíblia e simplesmente fala da Bíblia, isso parece, né? Soa como uma coisa frágil, como uma coisa fraca, não poderosa. Mas a religião exerce um fascínio. Então, o cara abre uma reunião, pega o microfone e fala meia dúzia de palavras em grego ou hebraico, línguas que ele sequer entende, né? Ele não entende nem a língua portuguesa e usa aqueles textos e fala e se apresenta com aquela autoridade. E aí, a partir desse argumento de autoridade, desse argumento de poder, para se posicionar, ele fala um monte de barbaridade, como eu vi esse pastor dizendo que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, há demônios que se materializam e se relacionam sexualmente com as pessoas. Ora, exatamente. Olha, eu estava lembrando aqui, Leclerc, se me permite falar rapidinho, foi em 2017, se não me engano, fui fazer uma palestra numa faculdade no interior de São Paulo para a turma de teologia.
E a gente fez ali a palestra, tudo. Aí a gente aquele evento abriu-se era uma semana teológica, abriu-se uma rodada de perguntas, e aí fizeram uma pergunta para mim do que eu achava das igrejas, que eram igrejas antigas, antiquadas. Aí eu perguntei a definição das igrejas antiquadas. E aí a pessoa teve a coragem de dizer, não, é aquela igreja que só se abre a Bíblia e prega. Aí eu dei a contra-resposta. Falei, bom, se pregar a Bíblia para você, isso é ser uma igreja antiquada, e aí a igreja ela não te oferece seus eventos que você julga necessário para entreter o povo, falei, isso é uma perversão que vocês estão aqui estudando e não sabem nem por que estão estudando teologia. Porque Exatamente. caiu em desuso. Né? As pessoas dizem que se você estiver numa igreja que se abre a Bíblia, se prega a Bíblia, isso é antiquado. Exatamente. 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 Ei, Jesus, olha só, para você ver, você que está assistindo a aula hoje com a gente, que esse não é um problema do mundo contemporâneo, não é um problema do século XXI, né? É um problema da humanidade. É um problema do ser humano. Do ser humano, né? É uma queixa dos profetas lá no Antigo Testamento, Samuel reclamando, né? O teu povo não me escuta. Moisés reclamando, o teu povo não me escuta. Então isso é um problema do ser humano, da queda. O ser humano que caiu, né, que rompeu com o Criador, ele não quer ouvir a palavra, ele não quer ouvir, isso incomoda. Ele fica incomodado, é só isso? É só isso que você tem para me dizer? E Jesus fala que ele é a testemunha fiel, e é legal porque a palavra no grego é a palavra que dá origem ao conceito de mártir, né? Jesus não foi um mártir, vou falar de novo, Jesus não foi um mártir, né? Ele não é um mártir político, ele não é o Martin Luther King, beleza? Jesus foi o Senhor e Salvador que encarnou, morreu por nós, nos resgatou, nos restaurou. Mas a palavra testemunha no grego vem de mártir, né? E significa o quê? Alguém que entregou-se, que deu sua vida. Né? Então ele não é só testemunha porque fala, ele é a testemunha viva do que Deus está fazendo. Não é o judaísmo, não é a religião, não é o Martin Luther King, não é o Billy Graham, não é o Wesley, Jonathan Edwards. É importante, né? Não é Spurgeon, a gente tem que falar, não é Calvino, não é Calvino, não é Calvino, não é Calvino. É Jesus. É Jesus, é isso. Né, Marco? As pessoas substituem o Senhor por figuras humanas. Então, ele é a testemunha fiel, né? Ele é o primogênito dentre os mortos. Olha como isso é interessante na construção do texto, né? O próprio Senhor se apresentando, né? Falando dele, ele é o primeiro que saiu da morte. Por isso ele tem o direito ao domínio. Por isso ele tem autoridade. Né? Por isso ele pode se posicionar. Por isso ele pode ser exaltado. Ele é o primogênito dos mortos. Como diz os outros textos, né? O primeiro desta nova criação. Né? Ele é o primeiro. É o que dá origem. Ele também é soberano dos reis da terra, cara. Isso aqui é muito legal, né, cara? Porque ele está dizendo o seguinte, que toda essa galera aí do Império Romano, do Império Medo, do Império Persa, do Império Babilônico, dos impérios que virão, todos eles se curvam. Isso também serve, né, Marco, para desmontar essa ideia que o diabo manda no mundo, né? Que é um discurso recorrente na igreja. O pessoal, eles pegam, né, aquela ideia de que o mundo jaz numa linha e acham que o mundo, né, por mais que ele tenha mazelas, né, ele é controlado como se fosse uma marionete pelo Satanás. Né? Exatamente. Se o diabo tivesse esse nível de poder de controlar o mundo desta forma. E é o que a gente fala, né, Leclerc? É o completo desconhecimento do contexto bíblico. E ainda que a pessoa às vezes leia, né, ela tem aquela dificuldade, já está na Bíblia, mas será que é verdade? Né? Que essa é a maior das contestações hoje. As pessoas acham que a Bíblia está perdendo a validade, enfim. Complicado. Exatamente. Eles pegam, alguns líderes também, professores, pegam aquele texto lá da tentação de Jesus, né? Se prostrado e me adorares, quando Satanás leva Jesus para ver os reinos da terra, tudo isso foi me dado, né? Então eles acham que isso significa autoridade, né? E aí eu me lembro de um irmão na igreja uma vez, há muitos anos atrás, que ele falou para mim, não, porque você tem que entender que o mundo pertence a Satanás. Eu falei, que isso? Você está negando a Escritura, a Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor. Inclusive Satanás pertence ao Senhor.
né? Então é legal a gente ler esse texto, né, Marcão? Você pode ler para a gente aí o Salmo número 2? Posso? Salmo número 2, do versículo 2 ao versículo 6. Isso é uma citação messiânica, clara, que é bom também porque o livro de Apocalipse vai resgatando alguns textos messiânicos do Antigo Testamento, o que nós citamos lá no início das aulas. Salmo 2, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 6. Peraí só um pouquinho que minhas páginas estão grudadas aqui. Vamos lá. Salmo capítulo 2, versículo 2 ao 6. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, com letra maiúscula, sobre o meu santo monte Sião. Olha que legal, né? Olha como é que o texto é uma abordagem messiânica clara, né? Todas as nações se juntam e conspiram para destruir o Messias, né? O meu ungido, o próprio Deus falando, mas eu coloquei ele no meu santo monte, ele governa, então ele é o soberano. E Jesus, então, Jesus se apresenta assim: eu sou o soberano dos reis da terra, eu sou o rei maior, e debaixo da minha autoridade todo mundo governa. Então você que ficou orando aí o ano inteiro, separando o bem do mal, né? A luz das trevas, né? Reis de Satanás, governo de Deus. O governo de Deus não é definido por uma pessoa. Exato. O governo de Deus é sempre o governo de Deus. Mesmo que Hitler esteja liderando o seu exército na Segunda Guerra, mesmo que as trevas estejam sobre o mundo na Idade Média, ninguém tira de Deus o seu cetro. Agora, nós temos que reconhecer que às vezes não entendemos o que Deus está fazendo. Ok, isso é uma outra discussão, né? Mas que é Deus que está governando sempre. Sempre. Além disso, Jesus é apresentado como aquele que nos ama. Olha que coisa interessante, né? Nesse resumo de Apocalipse, nessa abertura, nesta introdução. E que amor é esse? Não é o amor de João 3,16, que é o amor geral, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Esse amor de João 3,16 é o amor da compaixão, né? Deus se compadeceu da criatura e enviou seu Filho para o alcance de todo aquele que nele crê. Agora, esse amor aqui de João 3,16, esse amor aqui de Apocalipse 1 é o amor por aqueles que foram resgatados, por aqueles que foram redimidos, que tiveram a libertação do pecado, né? Esse amor é o amor da redenção. E João está dizendo o quê? Ele está escrevendo para quem? Para os cristãos perseguidos, oprimidos pelos cristãos judaizantes, ou presos pelo Império Romano, que estão sendo humilhados, que estão sendo maltratados, que estão perdendo a esperança. Jesus está falando assim, não, vocês foram amados, né? Foram perdoados, redimidos, vocês me pertencem. Não tenham medo, não se esqueçam que eu sou aquele que ama vocês. Então, é uma apresentação muito sublime relacionada ao amor. E mais do que isso, Jesus é aquele que nos constituiu reino e sacerdote, né? Isso é muito legal, né, Marco? Porque quem são os reis e sacerdotes? Os reis e sacerdotes são aqueles que foram resgatados e redimidos pelo sangue de Jesus. Né? Não é geral, né? Não é todo mundo que está na igreja. Né? Não é todo mundo que está participando de culto, de campanha. Não é todo mundo que está dando dinheiro. Rei e sacerdote é aquele que adora. Exatamente. É aquele que exalta. É aquele que tem o seu sacerdócio. Isso é muito importante nos textos, né? Muito importante. Porque mostra uma relação conectada com Deus, né? Lembra Melquisedeque, lá em Gênesis, né, Marcão? Que era rei e sacerdote. Sim. Né? E lembra esse resgate de quem governa por causa de Cristo e adora a Deus. De novo, né, cara? A igreja não foi
libertada, né? Redimida para nada. Ela foi para adorar. Inclusive, você que gosta do John Piper, que é um autor do nosso tempo, né? Que escreve muito bem, prega muito bem. Qual é a principal mensagem do John Piper em todos os livros, em todos os seus textos? A missão da igreja é glorificar a Deus. A missão da igreja é adorar a Deus. Isso é muito bacana. Precisa pelo menos ter o discernimento, né, do porquê que a igreja ela existe hoje, né, Leclerc? Exatamente. Elas vão até o local que se reúne, né? Às vezes nem entendem que a igreja são as pessoas, né? Acham que a igreja é o local em si mesmo, mas ela está ali por alguma razão. E essa razão é a adoração, é a razão do serviço cristão. Exatamente. Então, importantíssimo isso que você disse aí. Isso, exatamente. Ó, esse versículo também resgata o texto de Isaías 61, versículo 6, que diz assim, ó, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Aí o camarada mal intencionado ou despreparado pega esse texto aqui para dizer que os crentes se tornarão presidentes, né? Presidentes, imperadores, né? E vão governar, vão dominar. Não, vocês vão. A riqueza é de vocês. Mas não é disso que a Bíblia está falando, não é da riqueza material, física. Ele está falando de tudo aquilo que é enriquecedor, que glorifica a Deus, né? A riqueza das nações, a glória das nações, o poder das nações é o próprio Deus. E está sendo resgatado em Cristo. O que foi perdido está sendo resgatado agora. E são os crentes, os servos de Deus, os que foram redimidos, os que foram resgatados, é que receberam de Deus esse poder. E é a mesma coisa que é dita por Moisés lá em Êxodo, né, o Marco? Quando o povo de Israel é retirado do Egito, eles falam, Deus manda que Moisés diga a mesma coisa. Vocês são o meu povo adquirido, propriedade exclusiva, reis e sacerdotes. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua poderosa luz, né? Para anunciar Deus, para revelar Deus. É o que Israel deveria ter feito em Canaã, glorificar Deus, mas o que Israel fez? Se misturou com as nações de Canaã, se misturou com aquelas religiões, se corrompeu, se apaixonou por Baal, se apaixonou por Asdod, se apaixonou por quem mais? Olha lá, o deus dos filisteus, como é que é o nome dele? Fugiu agora aqui o nome do deus peixe. Se apaixonou por Astarote, né? Israel foi se apaixonando. E hoje é a mesma coisa, né? A igreja se apaixona pela bandeira de Israel, pelo candelabro, pelo shofar, né? Pelo dom de línguas, pelas línguas dos anjos, dos seres espirituais. Pelo dom de revelação, né? Suposto dom de revelação. Vai se apaixonando, né? A igreja vai se apaixonando por essa maluquice e se esquece que tem um rei, né, cara? Sim. Até o Paulo Romero, ele fala sobre isso nas suas mensagens. Ele diz, como é que pode as pregações de domingo, todas elas são citações de personagens do Antigo Testamento que já morreram, né? E o Cristo que está vivo, às vezes, sequer é mencionado. Ele fala isso de uma forma muito sublime, né, Marcão? Sim. Não que não se possa pregar, né, um pouco do que aconteceu, né, no Antigo Testamento, mas é por isso que a gente sempre fala. Parece que é um limite que as pessoas não enxergam em qual ênfase a igreja tem que estar direcionada. E, obviamente, que é na obra de redenção da cruz, não anulando, né, a questão do Antigo Testamento, nós podemos aprender muitas coisas, porém, não se vive adorando homens. Né, não se vive, não, vamos aqui fazer uma campanha, somos todos Moisés, somos todos Josué. Isso já não tem a ver com o evangelho, essa questão, né? Esse nível de idolatria, né? E as pessoas não percebem. Há um limite pequeno, né, Leclerc, entre estudar o que aconteceu naquela época, aplicar na nossa vida o que foi possível, no sentido de princípios, etc. Mas as pessoas não percebem que, de forma bem sutil, elas vivem muito mais nesse tipo de experiência, né, do que falar do próprio evangelho, do que falar de Cristo, né, que é o Senhor. Exatamente. Exato, muito bem colocado, né? O cara acha que se ele andar em volta da casa dele 7 vezes, sim,
como Israel fez no muro de Jericó, Sim. isso tem mais poder do que Jesus. Sim. Mas Jesus fica em segundo plano. São as fórmulas mirabolantes, né? Sim. As fórmulas mirabolantes que, como você pode ver no texto, você que está estudando com a gente, não é um problema do nosso tempo, né? É um problema de sempre. Sempre. É um problema do ser humano. E os verdadeiros adoradores, né, como Jesus falou, ele mesmo falou, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então veja que esta frase, dita em Apocalipse, é um cumprimento do que foi dito por Jesus lá em João, que o Pai procura e vai encontrar. Não é um procura no sentido de que está escondido, né? É um procura que ele vai atrás, né? Ele resgata, ele constitui um povo de reinos e sacerdotes. Aí agora, depois dessa apresentação do próprio Cristo, o Apocalipse vai nos dizer o quê? Né? Com muita propriedade. O Apocalipse vai nos dizer o seguinte, que ele vem com as nuvens. Né? Eis que ele vem com as nuvens. E é legal porque esta frase é a mesma que é dita por Daniel. Você pode ler para a gente, Marcão? Daniel, capítulo 7. Eu estou indo atrás. Versículo 13. Isso. Olha só como a Bíblia tem que ser lida toda, né? De novo, o que nós já falamos aqui várias vezes, a Bíblia tem que ser lida toda. Os textos têm relação uns com os outros, né? Eles se comunicam. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Vamos lá. Daniel 7, versículo 13, diz o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Isso aí. Qual é a ideia da nuvem? Como já diria o Giliard, né? Aquela nuvem que passa. Sou eu. Eu lembrei dessa música, mas eu acho que você não ia falar ela. Ai, meu Deus do céu. Não tem jeito, é mais forte do que eu. Não, já é maravilhoso. Essa zoeira de vez em quando é bom. Qual é a ideia da nuvem? A ideia da nuvem é mostrar de onde vem a autoridade. Né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes. Ou então o Senhor está no alto e sublime trono. Onde o Senhor está? No alto. Onde Moisés se encontrou com o Senhor? No monte. Né? Os que confiam no Senhor são como os montes. O Senhor está assentado acima dos querubins. Todos esses textos, né? Inclusive a nomenclatura de Deus, né? O Senhor Altíssimo. Sim. Todas essas frases e expressões são para mostrar que Deus está acima. Né? Superior. Não quer dizer que o céu está em cima. Presta atenção, você que está estudando com a gente, está lendo, né? Porque a Terra, ao contrário do que muitos imaginam, inclusive crentes, a Terra não é quadrada, né? A Terra é redonda. Não é plana? A Terra não é plana, Leclerc? Não é plana, ela é redonda, porque a própria Bíblia diz que o Senhor coloca o seu trono e os seus pés sobre a redondeza da Terra. A Terra é redonda. Ok, então assim, não quer dizer que o céu está em cima e o inferno está embaixo, até porque onde fica o em cima e onde fica o embaixo, né? Mas os textos, eles estão falando sobre posicionamento, num posicionamento de autoridade, né? Deus está acima, acima dos querubins, acima de todas as coisas. Isso. Para falar com Deus, você tem que olhar para cima. Ele é maior, ele é superior. Ele tem mais poder, ele manda mais. E, na verdade, ele manda sozinho, né? Ele nem manda mais. E aí, tanto Daniel como João, eles usam o mesmo argumento. Ele vem sobre as nuvens, ou seja, ele vem da sua posição de autoridade. Ele vem para governar. Ele vem para exercer o seu poder. Ele vem porque ele tem esse poder. Né? Como a visão de Isaías, né? Eu vi o Senhor assentado sobre o trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Ele é maior, ele é superior, ele é gigantesco, ele é glorioso, ele tem autoridade. Entretanto, todavia, contudo, o texto de Apocalipse ele é mais completo
do que o texto de Daniel. Porque no texto de Daniel, o Filho do Homem, o Messias que ele vem sobre as nuvens e ele é reconhecido como aquele que tem autoridade pelos anciãos de dias, que também é uma expressão usada para mostrar o quê? Aqueles que viveram mais tempo, que comandam, que lideram, que têm autoridade. Então, quem tem autoridade entre os homens reconhece a autoridade daquele que vem. É uma palavra, é uma revelação de Daniel, uma revelação profética, mostrando o quê? Que existe alguém superior, inclusive ele já teve ali até uma micro-revelação da encarnação e não entendeu, né? Porque depois Jesus usa essa expressão, né? O Filho do Homem. Muito, muito utilizado no livro de Lucas, que é o livro que mostra que o Deus eterno também é o Deus homem, né? Uma expressão da encarnação. E Daniel nem teve essa sacada ainda, porque estava muito, muito acima da percepção dele. Mas ele viu aquele que vinha com autoridade para governar, reconhecidamente. E agora, João apresenta esse que tem autoridade, né? Esse que tem poder, João apresenta como aquele que também tem poder para julgar. Olha só, cara, ele não é só aquele que governa, não, é aquele também que vai passar o cerol, né, Marcão? Vai colocar todo mundo no seu lugar, né, meu amigo? É isso aí. Essa visão, Lecor, essa imagem de Jesus como justo juiz também é algo que me chama bastante atenção, porque raras foram as vezes que eu escutei dentro das igrejas alguma pregação que falasse sobre este sentido. O Jesus, o justo juiz. Quando se fala de Jesus, se fala de um monte de outros atributos, de outras situações, mas deveria pelo menos trazer a nós cristãos uma espécie de alerta. Não quero aqui pôr medo em ninguém, mas assim, um dia o justo juiz também nos julgará. Exatamente. E essa nossa vida cristã vai passar por este caminho. Se nós cremos no Evangelho, cremos em Jesus, cremos que fomos salvos, nós não podemos esquecer, não podemos deixar de ter em vista que um dia o justo juiz irá nos julgar também. Exatamente. Você sabe que a igreja evangélica, cara, a igreja protestante, de forma geral, ela é meio bipolarizada, né? Teve uma época, nos anos 70, nos anos 80, que só se falava de Jesus como juiz. Não se falava de graça, não se falava de compaixão, não se falava, né, de... Eu não peguei essa fase, cara. Cara... Só cerol, era só cerol mesmo. Você entrava na igreja, o cara já gritava com você do microfone. Você aí, tá fazendo o quê? Cuidado. Agora, nesse tempo mais pluralista, né, mais pós-moderno, abandonou-se essa conversa, né, e agora só se fala da compaixão, da graça. E, na verdade, Jesus é as duas coisas, né? Ele é o que ama, e é juiz, exatamente. E João, ele não demonstra muito interesse pela origem que Daniel fala, né, de onde ele vem, porque isso já está muito claro na cabeça do João, né? Ele usa a ideia da nuvem para mostrar que ele tem poder e glória, tem autoridade e manda pra caramba. Até o seu Roberto escreve aqui, ó, que na verdade é o lugar cobiçado por Lúcifer, ó, que Satanás queria esse lugar. E eu diria para você, seu Roberto, que Satanás queria esse lugar, o homem quer esse lugar, os líderes das igrejas querem esse lugar, os pastores, todo mundo quer esse lugar que só pertence a Jesus, né? De comando, de poder, de glória, né, Marcos? Os caras querem dominar, né, cara? E aí, Leclerc, quando a gente se depara com esse texto, e a nossa compreensão, né, nosso entendimento, que a questão da nuvem não é uma questão literal, no que diz respeito a olhar para as nuvens, né, e olha, está aí Jesus, aqui, né, e, na verdade é um símbolo da autoridade, assim, isso quebra, já destrói assim, uma série de coisas que me vem à mente, assim, de coisa rápida mesmo, de gente que eu já cansei de ver, principalmente nesses dias de lives de Instagram, né? Pessoas falam assim, eu tive uma visão de Jesus vindo das nuvens e tal. Assim, como eu sempre digo, né? É o total desconhecimento do contexto bíblico. E isso arranca de nós, né? Deveria tirar dos nossos olhos as escamas
da essencialidade do Evangelho. Ou seja, o Senhor é o Rei, é Ele que governa, é Ele que comanda, e partindo de nós, a nossa preocupação deveria ser com esse entendimento. Então, Jesus é o amor, é a graça, né, nos mostra os caminhos da graça, mas Ele também é o justo juiz, toda a autoridade vem dele, e aí as nuvens são meramente, ele pode dizer, uma alegoria para dizer, né, que Ele está acima, a autoridade é dele, e não que nós devemos, né, ficar olhando, né, para as nuvens, no sentido de, olha, aquela nuvem ali que parece um ursinho, pode ser que pareça Jesus Cristo vindo, saltitando pela... Exatamente. Ou quando tem uma luz diferente, né? Ou quando a lua muda de cor, né? Quando tem um furacão, até a Gisele coloquei aqui assim, ó, eu pensava que era literal, tá vendo? Sim, mas aqui a Gisele, ela é amiga nossa do Evangelho Negociável. Aqui não é uma crítica, não estou apontando o dedo. Mas não. É para que a gente veja o discernimento. Como o discernimento ele é danificado. As pessoas realmente pensam que é isso mesmo, né? Que é literal. Olha só, Gisele, lembre-se do texto lá, quando Jesus ele cumpre todo o seu trabalho e sobe, né? Ascende aos céus. Em Atos, se eu não me engano, capítulo 1, né? Aparece um anjo. Lembra desse texto, Zé? Ele pergunta para os discípulos, por que vocês estão olhando para cima? Né? Isso é muito legal, né? Porque a questão não é a do em cima e do embaixo. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão retornar. Então não é a questão do em cima e do embaixo. Até porque, quando Jesus voltar, quando isso acontecer, e a Bíblia diz que acontecerá, e nós cremos nisso, esses homens que viram Jesus subir, eles não estarão vivos para ver Jesus descer. Sim. Então é óbvio que esse argumento não pode ser literal, né? É uma forma simples de dizer que Jesus retornou ao seu lugar de autoridade. Isso. Porque como a Terra é redonda, então o céu não está em cima, nem está embaixo, né? Ele está acima. Né? O trono de Deus está acima. E aquele que desceu subirá. Aquele que subiu voltará. Né? E nós que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, que estamos aqui, ó, o Marco está sentado numa cadeira, eu também estou sentado numa cadeira, vocês estão em casa, e a Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais. Como? Ou a gente está chapado, né? Ou o texto também está dizendo que nós, em Cristo, também estamos numa posição superior. Né? Ele nos elevou a um estado superior, a um nível superior, que é o nível de Deus, né? Acima dessas coisas, uma coisa voltada para a eternidade. E é isso que João está dizendo, que ele vem com poder e glória sobre as nuvens, né? Vem acima. Né? Isso é muito legal no texto. Também é importante dizer que é um contraponto à questão da manjedoura, né? Que ainda tem gente que crê no Jesus menino. Ainda tem hinos na igreja, né? Uma vez, quando eu estava ainda à frente de uma comunidade, eu tive que pedir para o coral retirar da cantata de Natal uma frase que falava sobre a adoração ao menino Jesus. Eu falei, irmãos, olha, essa frase aqui, eu sei que vai rolar aquela conversa sobre licença poética, mas não vai rolar essa frase não, porque Jesus não está mais no berço. Jesus não está mais na manjedoura. O catolicismo romano tem essa dificuldade, né, Marco? Tá sempre preso a essas tradições, né? E com o maior dos erros, né? Tenho alguns amigos aí que são católicos, né? A qual tenho profundo respeito, mas quando eles igualam essas tradições romanas com o mesmo grau de relevância e peso da própria palavra, a coisa perde totalmente o eixo. E é o que você falou, né? A questão, eu ainda vou dizer, viu, Leclerc, que eu não vejo um problema relembrar a história de Jesus. Mas esse papo furado, não vamos ali na manjedoura juntos adorar o menino Jesus, pelo amor de Jesus Cristo mesmo, né? Porque não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição. As pessoas parecem que não entenderam aonde o Senhor Jesus está. A história de Lucas, ela é contada para nós, para que nós saibamos como a encarnação aconteceu. Mas a história começa ali e termina em Apocalipse. Esse Jesus, inclusive, eu já até citei numa outra aula que tem uma música que eu gosto muito, do Ron Kenoly, né? E ele fala sobre isso, né? Que
que quando Jesus retornar, ele não vem na manjedoura. A música fala sobre ele, não é mais um bebezinho. Agora ele é o rei todo-poderoso no seu cavalo, Exato. agora com autoridade, né? Ele fala, o rei dos reis está voltando, que é o nome da música, né? Eu imagino o próprio Senhor Jesus vendo isso, né? As pessoas, não, vamos ali na manjedoura adorar aquele menino que nasceu. Imagina o Senhor Jesus vendo isso daí. Eu fico pensando o que será que ele pensa quando ele vê umas coisas dessas, como muitas outras que a gente discute, mas... Exatamente. Mas assim, para você ver como a tradição, e isso eu atesto pelo que vejo de um monte de gente que são apegados às tradições, né? A pessoa, ela tem essa ilusão que é falsa, na verdade, de que o fato de você preservar essas tradições sem o menor sentido, que isso em si mesmo te faz uma pessoa mais espiritual, mais madura, ou alguém que tenha mais autoridade para falar de alguma coisa. Isso não tem o menor sentido. Exatamente, exatamente. É o problema da tradição, né? E é o problema da falta de compreensão. E também, né, nós precisamos falar que há o sincretismo religioso, né? Nós temos aqui no nosso país essa coisa do catolicismo, das tradições. Então o cara acha legal, você começa a falar do bebezinho, Jesus, tal, e a pessoa começa a chorar, ah, o bebezinho fofinho. Eu queria estar ali na manjedoura. O que está ali na manjedoura? O que é, rapaz? Você quer? Eu quero estar nas nuvens. Na manjedoura, olha, Cleber, ó, coraçãozinho. É igual a música do Logos lá, né? Falando, né? Vindo sobre as nuvens, né? É autor da minha fé. Eu quero estar nesse segundo momento. Esse primeiro momento já foi, já passou. Já passou. Né? Aí, a pergunta que não quer calar, Marcão, já que nós estamos falando de argumento de autoridade, né? Todo olho verá. Todo olho verá. É o que? A internet? É o celular? Ou será que aquela coisa meio Marvel, será que vai ser assim? Será que é um binóculo? Será que é um telescópio? Não, essa imagem aí que você pôs, ela é maravilhosa. Não é, cara? Porque eu já vi muito nesses Instagram, Facebook da vida, aquelas coisas para ganhar engajamento, né? Uma foto parecida com essa, ou se não essa. Essa aí tá parecendo o Homem de Ferro, né? Você vê que as mãos de Jesus ali tem é muito louco. E aí o pessoal coloca assim, ó, ele voltará. Aí usa, né? Um texto aí qualquer que fala sobre as nuvens, né? Se você crê, digite sim. Se é assim que você concorda, Jesus já venceu na sua vida, digite amém. Né? Como se o amém digitado fosse validar, né, a informação. Né? Não é verdade? E as pessoas têm essa imagem aí, cara. Eles realmente, eu conheci, e eu vou te falar, hein, cara, aqui é polêmico a coisa. É polêmico. Eu tenho certeza que se a gente colocar isso até para pessoas que são próximas da gente, falar assim, ó, é assim que Jesus voltará, tem gente que fala que é assim mesmo. Exatamente. É bom a gente falar desse assunto, porque isso mostra como nós somos influenciados pela cultura, né? Porque isso aqui é a estátua de Nabucodonosor. Isso aqui parece mais a estátua de Nabucodonosor, né? A Torre de Babel. Porque o que o ser humano quer é isso aqui, uma coisa grande, uma coisa alta. Né? Uma coisa. Olha, a gente. Vira e mexe, eu recebi esses dias não, tem um tempo, eu recebi um vídeo que eu até acho que, salvo engano, não sei se eu compartilhei contigo. Alguém estava vendo em algum lugar assim uma nuvem, parecia que tinha alguém andando nas nuvens, e com uma roupa assim, aquela pistola branca assim, aquela aparência de cabelo comprido, como se fosse o Jesus hollywoodiano, né? A pessoa falou lá, o vídeo era assim, Jesus aparece nas nuvens, não sei aonde. As pessoas pensam que cara. Agora vamos fazer, você que está estudando, você que está chocado, você que vai perder a fé agora, você que está dizendo esses caras são os hereges. São os ateus, né? Como diria o meu pai, você é um incredão. Meu pai me chama de incredão. Você é um incredão, você não crê. Vamos fazer um contraponto aqui, né? Preste atenção, né? Preste atenção. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos fazer um contraponto aqui entre essa imagem e a imagem da manjedoura. Aqui, ó. De novo, ó. Beleza? Qual a diferença? Esse Jesus aqui da manjedoura, fraquinho, molinho, com moleira ainda na cabeça. Jesus tinha moleira, beleza? Que não fala, que só chora. Só chora.
que não flutua, até porque se flutuasse você tinha que sair correndo, né? Um bebê endemoniado, né? Ele Como seria possível, né? não é. Qual a diferença entre Jesus aqui, esse Jesusinho E o Jesuizão? e esse Jesuizão? Esse Jesuizão tem mais poder que o Jesusinho, é isso que você está querendo dizer? Sim. Para 99% da igreja evangélica brasileira é isso mesmo. Pois Esse aí é o Jesus, é o Jesus Avenger mesmo. É o Jesus, é o Já Jesus tá com a luz Avenger. na mão ali pra soltar o raio pra matar os hereges ali, ó. Tá na mão dele ali o É raio. o Jesus Avenger, é isso aí. É isso aí. Aí, nesse caso aqui do Jesusinho, né? Vamos chamar de Jesusinho e Jesusão. Esse Jesusinho aqui, por que não apareceu aqui um javali endemoniado e comeu a criança? Né? Por que não veio um urso possesso, né? Um porco do mato possesso, um leão? Nem precisava de tudo isso, Leclerc. Assim, Por a que a gente sabe que manjedoura não caiu, né? Por que o demônio não empurrou a manjedoura? Não, e no próprio contexto do nascimento de Jesus, né, havia perseguição aos recém-nascidos, né? Como que ninguém achou ele para matar ele e tal? Né? Nem precisa ir tão longe, não. Por quê? Porque com esse grandão aqui ninguém vai mexer, né, Marcão? Com esse grandão aqui ninguém mexe. Esse é o Jesus após o treinamento. Quem que pega esse Jesus na porrada? Quem é? Esse é o famoso Jesus faixa preta. Quem pega esse? Meu Deus do céu. É duro. Eu vou até aqui, ó. Eu vou até aqui em homenagem a essa sua fala do Jesus faixa preta, né? Eu vou até aqui colocar, ó. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder. Vamos ver. As ideias do Leclerc. Ó. Bela música, bela música. É tipo isso. Avenger, tá bom, Jesus tá voltando, Avenger. Não, a gente devia ter feito uma animação nessa imagem, assim, os raios. Agora, Jesus chegando. Quem é Tony Stark perto desse Jesus Avenger? Ninguém, é um zero à esquerda. Pois é. Então, nós temos que dizer para os nossos irmãos queridos que não, né, cara? Porque Jesus não precisa disso. O Jesus da manjedoura é tão poderoso quanto o Cristo que vem, porque ele é o mesmo, como o próprio João diz no seu evangelho, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então não tem perda de autoridade, mudança de autoridade, até porque nós cristãos cremos que Jesus sempre foi 100% Deus, mesmo encarnado. Não perdeu, o esvaziou-se lá de Filipenses 2 não quer dizer perda de poder. Esvaziou-se no sentido de humilhação, né, de submissão. É o que nós já falamos, né? É o grande dilema da nossa... Dilema, sim, né? Da nossa fé e da teologia, principalmente, né? Quando nós falamos do estudo de Deus, é ter essa compreensão do Deus. Exatamente. 100% homem, 100% Deus. Como isso é possível? Exatamente. Eu não consigo... Na razão humana eu não consigo explicar, mas na fé certamente é possível de acreditar nisso. Exato, isso é muito bem colocado, Marco, assim, porque muitas coisas que nós cremos porque cremos na palavra de Deus, né? Não necessariamente somos porque achamos exato. É isso aí. Todo olho verá. Não significa os seus servos contemplarão a sua face. Não é isso. Não é isso. É outra coisa. É outra coisa. Esse texto aí de Apocalipse 22, nós vamos falar disso em outro momento, quando chegar mais perto, né? Também não significa bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, que é a pregação das bem-aventuranças. Exato. Também não significa olhar e contemplar até fartar-se. Muito bem. Ficar vendo, nada disso. O que significa, então? Significa olhar apavoradamente, obrigado a presenciar. Mas isso daí, Leca, é outra questão. Por exemplo, o texto está claríssimo. Muita coisa. Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá, até
até quantos o transpassaram. Exatamente. Vamos falar disso daqui a pouco. Está muito claro que não é uma questão exclusiva dos bonzinhos que creem em Deus. Não é isso. Isso, exatamente. Está muito claro. Muito claro. É no sentido de que esse evento, preste atenção você que está estudando, este evento, a volta de Cristo, o governo definitivo, o juízo, né? Porque o texto está falando sobre redenção e juízo. É um contraponto. Os que creram serão redimidos, os que não creram serão julgados. Não vai escapar ninguém. É igualzinho o texto de Filipenses, capítulo 2, do 5 a 11. Né? Diante do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Sim. E toda língua confessará. Então, o confessar que Cristo é o Senhor não depende do novo nascimento. Crendo ou não crendo, todos confessarão. Todos reconhecerão. Como acontece quando a Arca da Aliança é colocada no templo filisteu, e os filisteus temem ao Deus de Israel. Acontece também quando Jonas é jogado do barco e a tempestade cessa, e os marinheiros reconhecem que Deus é maior. Acontece... E existe um paradigma aí, né, Leclerc? Porque isso. O exemplo do filisteu que você está dando, né, o exemplo dos marinheiros, eles reconhecem Deus. Mas isso não significa que houve ali uma fé salvífica sobre eles. Exatamente, né? Eles reconhecem essa soberania. Exato. Essa Mas coisa de quem tá acima, não que eles tenham sido redimidos pelo fato de reconhecerem. Né? Assim como Nabucodonosor, né? Hoje eu sei que o seu Deus é o Deus do Deus, mas Nabucodonosor não está nem aí para Deus, né? É isso, exatamente. Assim como o faraó reconhece que Deus é maior na marra, né? Na marra, ele é colocado numa situação que não há como não reconhecer. Então isso é importante. Quando a Bíblia diz todo olho verá, significa o quê? Que os romanos que estão perseguindo os cristãos agora, nesse momento em que a carta é escrita, eles também reconhecerão que Jesus é o Senhor. E não precisa que Jesus se torne Avenger, que se torne gigantesco, para que você reconheça. Porque é bem capaz... Agora eu vou soltar uma pérola aqui. Se preparem, Marco. Ela vem. É bem possível que Jesus apareça gigante desse jeito e mesmo assim as pessoas não creiam. Sim, mas na verdade... Não adorem. Até o texto que você citou lá de Filipenses, que toda língua confessará, etc., inclusive os adeptos da teologia liberal, né, eles falam que essa é a argumentação de que haverá ali uma salvação universal, todo mundo vai ser salvo. Isso, a gente exatamente. sabe que tem isso. Agora, tem pessoas, como nós vemos ao longo da história, a gente não precisa nem ter muito longe, a gente vai ver lá o povo saindo do Egito, da escravidão, o próprio faraó testemunhou diversas ações sobrenaturais, e mesmo assim o coração endurecido. Exatamente. Então, a verdade é, se Jesus volta como esse Jesusão Avenger que você mostrou aí, não adianta, né? Aquele coração ao qual o Senhor decidiu que será salvo, é só neste que a salvação será eficaz, não tem jeito. Exatamente. Fato. Até os ímpios, né, crerão. Sim. Crerão em quê? Crerão nesse poder, nessa glória, nessa autoridade suprema de Deus. Sim. É nisso que eles crerão. E não necessariamente que eles crerão porque serão salvos. Isso é importante. É o que João está dizendo. O que João está escrevendo nas igrejas? Ele está dizendo o que para elas? Assim, não se preocupem. Na hora certa, o bicho vai pegar. A giripoca vai piar, como diz a canção lá. A giripoca vai piar. Vai pegar, vai rolar. Todo mundo vai saber, né, que Jesus é o Senhor. E aí nós voltamos, nesse sentido, às aulas anteriores, né, Marco? Quando o João usa argumento profético, né? Que é essa coisa do profeta, né? Quem não quer ouvir, vai ver. Sim. É igual o faraó. Não vai sair por bem, vai sair por mal. É isso. Querendo ou não querendo, vai acontecer. Você não quer reconhecer? Então você se prepara. Você se prepara para poder enfrentar essa realidade que é iminente. E é o texto que você citou, né? Até mesmo aqueles que o transpassaram. Sim. Né? Ou numa outra passagem, né? Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Todos, em todas as eras, em todos os tempos.
por isso que, Gisele, novamente, não é literal, porque essa coisa das nuvens, ela afeta os tempos, afeta as eras. Exato. Em todas as eras. Então, não é um recorte histórico só, né? É uma coisa para sempre. Pensa assim, Leclerc, e se Jesus, assim, eu sei que é óbvio que é um absurdo, né? Mas se fossem literais, né? Como eu já ouvi gente com esses dilemas também, eu tô falando aqui de exemplos de sala de aula. Se Jesus ele vem saltando pelas nuvens, né? E o dia que tiver ensolarado sem nuvens, ele não vem? Tem que ter a nuvem para se cumprir a profecia? Pode parecer ridículo isso, mas tem gente que... Jesus tem gente nublado. Exato. Tem gente que encana com essas coisas por causa dessa questão da literalidade, né, da não compreensão do contexto. Tem gente que acha que a volta de Jesus ela é inclusive condicionada a um tempo em que tem as nuvens, porque assim, a ideia que muita gente faz também tem a ver com isso aí que o Leclerc falou do dia nublado. É como se fosse um dia nublado, aí Jesus vem, aí as nuvens vão se abrindo, aí o sol vem raiando. Eles têm essa ideia, como até o desenho aí do Jesus Avenger aí, né? Enfim. Por isso que os crentes do Rio de Janeiro não serão salvos, porque o carioca não gosta de dia nublado. Então nós aqui de São Paulo, nós temos mais chance de ver então a volta de Jesus, porque aqui em São Paulo, terra da garoa, tempo nublado é comum. Então Jesus, a gente vai voltar em São Paulo. A volta, eu acho que vai ser em Londres, a volta de Jesus. Pode ser também. O ano inteiro. Nublado o ano inteiro, pode ser também. Enfim, né? Muito, muito legal, né, cara? Assim, você lê o texto com clareza, né? Nós que somos cristãos, que nascemos de novo, não precisamos da meteorologia para crer que Jesus voltará. E nem como fator de dependência, né? Tipo, sem nuvem não dá para fazer essa volta triunfal e tal. Pois é. Muito bem. Para a gente chegar já indo para o final da aula de hoje, né? Um outro conceito importante que é banalizado é o conceito do amém. Né? Versículo 7, né? Assim será. Sim. Amém. Na minha versão tá assim, Leclerc, ó. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Tá assim na minha versão. Isso. A Gabi vai dizer aqui, ó. Muitas coisas são impostas como literal e acho que por isso as pessoas ficam doidas. Exatamente. É isso aí mesmo, Gabi. Você foi precisa. O pessoal vai ficando doido por isso, porque a pessoa que prega, que ensina, ela te impõe uma leitura literal, e aí você fica preso ao tempo, fica preso à meteorologia, fica preso a seis. Mas tem a ver com o que a gente tem falado, Leclerc. É ambíguo, né? Tem aquele que só vê o literal ali, que é literal, e tem aquele que vê demônio até onde não existe. Né? Tem os dois. É por isso que a lucidez, assim, as pessoas às vezes perguntam, né? Por que para mim, principalmente, porque a importância de estudar a teologia. A teologia, quando você não coloca ela acima da Bíblia, ela serve para esse tipo de aula que a gente está tendo, que é a compreensão de contextos, compreensão dos caminhos da literatura, das nuances da literatura, e principalmente de analisar quais eram as intenções e contextos de época quando os textos são escritos. Porque é isso que dá para a gente uma lucidez de não interpretar nem para menos nem para mais, né, Leclerc? Nem para menos nem para mais. Isso. Do jeito correto. Né? É a bipolaridade teológica. Vamos fazer um vídeo do Marcão, teologia bipolar. Teologia bipolar. A Ellen escreve aqui, ó. E as peças de teatrais? As peças são as melhores. Esses dias eu vi um Jesus caindo, cara, em cima de alguém, de um guindaste. Você viu essa do Jesus caindo do guindaste? O guindaste acho que era um rapel, se não me engano. Eu vi do guindaste e vi aquele que ele desce num cabo. Não tem um cabo que os caras... Tipo uma tirolesa também. Cara, e o povo acha lindo, cara. E tem gente que chora, que cai no espírito. Eu fico vendo e falo, gente, mas que coisa é essa? Né? Como é que pode, né, cara? Jesus desceu na tirolesa. Rapaz, os discípulos reunidos ali, escondidos, né? De repente Jesus aparece no meio deles. Uma tirolesa, cheio de equipamento, assim, aí, pessoal, voltei, tô aqui.
Cara, o pessoal exagera demais, cara. Não sei, Loucura. é muito engraçado. Ai, Jesus. Vamos lá. Enfim, né? Enfim. Vamos falar Voltando agora. aqui. Assim Isso. será, amém. Assim será, amém, né? Para a gente fechar Certamente, essa aula. amém. O cristianismo, ele deu nova compreensão e conteúdo cristão ao amém. Esse é um ponto bem interessante. Bem relevante. É bem relevante. Por que ele faz isso? Porque a palavra, ela não acontece somente em Cristo, mas através dele. É isso. E quando Jesus age, quando Jesus faz, quando Jesus vive, quando ele morre, quando ele ressuscita, ele também desperta em nós essa inclinação para ele. Então nós respondemos, né? Quando ele nos ama, nós damos uma resposta ao seu amor. Quando ele nos cura, nós damos uma resposta ao seu poder. Quando ele nos abençoa, nós damos uma resposta a esse apacentamento. Então o amém não é só aquela coisa do culto que você fala amém toda hora, amém, 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 amém. Não, o amém, na verdade, é uma resposta. Quando João diz, né, assim será, amém, ele está dizendo o seguinte: ouçam, creiam e respondam, né, e vivam de acordo com esta verdade revelada. Tá? Ou seja, Cristo é, ao mesmo tempo, a plenitude das promessas reveladas e ele é o amém de todas essas promessas. Então, nós precisamos dar o amém, como diz o texto, né? Assim com ele. Se você quiser ler, Marcão, para a gente, Claro. Lê 2 Coríntios 1:20, que eu vou ler Apocalipse 3:13. Certo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque Isso. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por nosso intermédio, isso. Ou Apocalipse 3:13, né? Aquele que tem ouvidos ouça e o que o Espírito diz às igrejas, tá vendo? Então, olha só, juntos os dois textos, né? Sim. João dizendo, né? Quem tem ouvidos ouça, e quem ouve, diga amém. É isso. Porque lê de novo aí, Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, ele traz o sim, né? Ele Isso. traz o sim, eu vou voltar. E vou voltar com glória. Então, por nosso intermédio vem o amém. Uma vida. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, de estudar a Bíblia, de esclarecer os textos, de desmontar os mitos, para fortalecer a fé, isso aqui é o nosso amém. A gente está dando o amém para o texto. Ô Leclerc, só um acréscimo aqui que eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Que assim, amém, estou usando aqui da Bíblia que eu estou com ela em mãos, está dizendo assim, é a forma derivada de uma palavra hebraica que expressa concordância com a confiança no que acabou de ser dito, assim seja ou é verdade. Ou seja, o fato é que não se trata da mera pronúncia da palavra amém. É o que o Leclerc está dizendo aqui. A nossa vida é a resposta a esse amém. É a nossa vida. É aquilo que o Evangelho está transformando no nosso coração, a forma que nós conduzimos a nossa vida. Este é o verdadeiro amém que nós damos quando nós ouvimos as promessas verdadeiras que são oriundas do Evangelho de Cristo. Então, vamos explicar agora uma coisa que é recorrente, né, nos nossos estudos relacionados à igreja. A igreja não salva. Ninguém precisa de igreja para ser crente. Mas quando você se une a uma comunidade, quando você participa da ceia, quando você ora com seus irmãos, você está dizendo amém. É isso. Não é porque você tem necessidade de estar ali. Sim. Mas quando você vai, né? Vou para a igreja hoje, vou participar da ceia, vou participar do... Você está dizendo amém, você está concordando. Jesus falou o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Esse é o sim. Quando você vai, você diz amém. É isso. Muito bem, Leclerc. A minha palavra, né? A minha palavra santifica. Pai, santifica-os pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ou então o texto de Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é o sim. Quando você lê a Bíblia, você diz amém. É isso. Você faz um movimento de concordância. Então não é só abrir a boca e dizer amém. É você... Até para não virar uma reza, né, Leclerc? Amém. Isso, amém. Exatamente. Amém.
Porque muitas vezes a gente diz amém e não acredita em nada. Então tem gente que lê a Bíblia por ler. Mas se você se aproxima da Escritura com devoção, né, com amor, realmente ora e diz, Senhor, eu estou aqui diante da Tua palavra, edifica o meu coração, fortalece a minha fé, abençoa a minha vida, os meus irmãos. Quando você se movimenta desta maneira, você está dizendo amém. Então João está dizendo o seguinte, ele vai voltar. Então lutem, perseverem, não desistam, não se entreguem, não se submetam a essa cultura, nem aos cristãos judaizantes, nem a Roma, nem a qualquer tipo de perseguição. Fiquem firmes e quando os crentes resistem, eles estão dizendo amém. É isso. Eles não... Muito bom. Essa é uma conclusão muito poderosa do texto, né? Porque é a fidelidade de Jesus que nos torna fiéis a Ele. Amém. Não é exatamente, Amém. não é fidelidade no sentido de que ele é fiel a mim, não, é a fidelidade que Cristo tem ao que ele fez, ao que ele disse, né? Ele é fiel testemunha. Tudo que ele disse, ele fez. Tudo que ele prometeu se cumpriu. Tudo que ele prometeu se cumprirá. E é por causa desta fidelidade que nós somos fiéis. A fidelidade a Deus é uma demonstração de amém. O amém que você dá ao Senhor. Então isso é muito bacana no texto, né, João? Maravilhoso. Eu acho que você deu o melhor exemplo possível, e principalmente no que diz respeito à correlação da igreja. Porque muito se discute, né, sobre a igreja, isso e aquilo, mas é ali que nós falamos amém. Porque nós estamos numa comunidade, estamos ali servindo, respondendo aquilo que Deus, né, disse a nós. Então isso é maravilhoso. Achei que foi um exemplo sublime que você deu aí, ensinou muito bem. E assim, isso serve também de confronto para nós, né, Marco? Nós precisamos repensar todos os dias a nossa participação nas comunidades, né? O que nos leva lá? O que nos leva lá? Por que eu vou na igreja? É a religiosidade fria, né? Ou o bater o ponto, né, na igreja. Isso. Para abrir o caminho da semana. Isso. Ou você vai porque está dando amém, né? Ou você vai porque realmente você crê no que está sendo dito. Você crê naquele valor do que está aqui, né? Do que se faz. Beleza, meu irmão? Muito bom, Leclerc. Muito bom. Gostei demais.